Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo ao DS Entrevista. Estamos recebendo hoje aqui o Fernando Giffer. Ele é jornalista, autor de 3 livros, criador do podcast Paternidade.doc. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que mudou o número, agora é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa a sua mensagem na própria live do Facebook do Jornal Diário de Suzano, ou também no portal. Você pode deixar lá sua mensagem no portal do Jornal Diário de Suzano quando aparecer essa entrevista. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano, no portal www.diariodesuzano.com.br e também no Instagram. O Fernando Giffer é jornalista, como eu disse, autor de 3 livros, criador do podcast Paternidade.com, que ele vai falar um pouco como que é esse projeto. Ele escreveu os livros Diamante no Acrílico, Entre a Vida e o Melhor Dela, Para Pensar na Cama e Um Pouco Mais que 2 Palitos. Ele foi embaixador da ONG Prematuridade.com, articulista do Comunique-se também, colunista do site bb.com do Grupo Abril. Ele é pai da Laís, torcedor do maior campeão brasileiro de todos os tempos e bicampeão da Libertadores, o Palmeiras. Fernando Giffer, obrigado pela sua presença aqui. Sinta-se em casa, pode abrir geladeira, pode... como se você estivesse na sua casa. Obrigado por você ter aceitado o convite aqui. Imagina, Edgar. Obrigado você, cara, pelo convite. Obrigado todo o pessoal aqui do Jornal, da redação, pela receptividade. Estou me sentindo muito em casa já. E na hora que eu estava chegando aqui, chegando na cidade de carro, já fiquei muito feliz porque em determinado momento ali, cara, eu encontrei um mural do Chaves, assim, um mural com grafite da turma do Chaves, e eu que sou fã número 1, já foi minhas boas-vindas aqui na cidade de Suzano. Então, obrigado de novo pelo convite, espero que seja um papo muito proveitoso também para os nossos internautas aí. Teve alguma coisa que eu falei do seu currículo aqui, que eu dei uma resumida aqui, que você quer acrescentar aqui, alguma coisa que eu deixei de falar? Não, cara, que isso, acho que falou tudo. Vamos destrinchar o papo aí, mas tá tudo certinho, vamos que vamos. Certo. Ô Fernando, antes de começar a falar dos seus projetos, queria que você comentasse um pouco como jornalista, né? Você já fez algumas coberturas, já passou por alguns jornais de São Paulo, já trabalha na área também, né? Como que você está vendo a questão da pandemia hoje, né? A gente tem falado aqui na redação que a gente tem feito coberturas exaustivas, está um assunto bastante preocupante, né? Como que você está vendo a questão da pandemia hoje e também para o jornalista fazer essas coberturas? Cara, o jornalista eu acho que está sendo tão heróico, né, quanto vários profissionais que trabalham na linha de frente, principalmente os jornalistas que estão efetivamente fazendo essa cobertura diária, como é o caso de vocês também aqui do Diário de Suzano. Eu hoje estou na comunicação corporativa, então eu consigo não ficar diretamente na linha de frente da cobertura da Covid, mas eu acredito que tem sido um trabalho muito árduo, né? Hoje a gente tem muita questão de fake news e tem sido um dos maiores desafios, um dos principais desafios hoje do jornalismo brasileiro e mundial, mas aqui a gente tem tido muito isso, até pela polarização política que a gente vivencia, a questão de fake news. Então, além de você fazer cobertura para quebrar essa questão da pandemia, para tentar de alguma forma conscientizar as pessoas da importância, porque chegou um momento da pandemia que a questão jornalística, ela perdeu até para a humanitária, né? Então, às vezes você tem que deixar até de ser jornalista e ser um pouco ser humano, assim. E a gente vê isso acontecer com muitos veículos, né? Para enfim, não apenas noticiar, mas de alguma forma inspirar as pessoas da responsabilidade individual de cada uma delas. E eu vejo que isso tem tomado conta, o jornalista, ele tem também se comovido, o que não é habitual da profissão, né? Se comovido, porque não há como também ficar indiferente a 250 mil mortes, que é o que nós temos hoje no país. Então eu acho que é uma cobertura que está sendo muito árdua, está sendo heróica essa cobertura. E o grande desafio hoje são as fake news, porque a gente precisa, como eu falei, não só inspirar as pessoas a fazerem a lição de casa individual de cada uma delas, mas a gente também tem que combater as notícias falsas que o tempo inteiro bombardeiam essas pessoas, né? Então o papel do jornalista tem sido muito esse, além, é claro, de cuidar de si e da própria família. E também uma coisa que eu vejo, até batendo um papo recentemente sobre cobertura jornalística na pandemia, alguns veículos, eles trabalham com um sistema de paywall, né, que é o sistema de pagamento. Então, você clica na notícia e aí você não consegue ler a notícia se você não for assinante.
E alguns veículos fizeram isso no começo, mas se perdeu no caminho. Eu acho que acaba sendo um trabalho de utilidade pública os veículos liberarem esse paywall no que tange as notícias voltadas à pandemia. Porque sim, hoje as pessoas precisam ter acesso à notícia de qualidade, à notícia verdadeira, à notícia apurada, ao jornalismo profissional. Então, se você bloqueia, se você é um grande veículo e bloqueia só para a pessoa pagar e ter uma notícia verdadeira, ela vai consumir a falsa. E aí a gente vai entrando num buraco cada dia maior, a gente não consegue sair. Tá certo. Isabela, tá tudo certo aí com... Tá. Só meu celular que deu um probleminha aqui. Bom, como que você está vendo a questão do Brasil, a questão brasileira, né? Hoje a gente sabe que o Brasil aí está com números cada vez maiores, a vacinação está bem a conta-gotas, e o Brasil está perdendo feio para outros países aí, né? Cara, tá terrível, né? Eu até fiz uma publicação hoje cedo. Eu tenho evitado, na verdade, fazer publicações desse tipo, porque a polarização que a gente vivencia hoje, ela é absurda. Você não pode falar absolutamente nada, porque tudo é levado para um outro lado, para um outro viés. O brasileiro já tem um problema incrível com interpretação de texto, né? Então a gente nunca sabe se o brasileiro faltou mais na aula de história ou na aula de interpretação de texto. Justamente por isso, porque você não pode falar absolutamente nada que as pessoas parecem que não compreendem. E eu hoje publiquei um artigo falando exatamente sobre isso. Chegamos ontem, né? Tivemos o maior índice de mortes diárias na pandemia no Brasil, 1.724 mortes, se não me engano, um número aproximado nesse sentido. A tendência é piorar, né? Cientistas, especialistas têm falado que março deve ser um mês terrível, baseado na questão do carnaval que a gente teve, baseado na indiferença que as pessoas têm tratado a pandemia. E a pandemia, gente, ela completou um ano. Um ano de pandemia, a gente não tem vacina, a gente não tem um sistema de saúde que está pronto para receber as pessoas, ou seja, estamos à beira de um colapso há um ano. A gente não tem perspectiva de melhora, não tem UTI para todo mundo, não tem um plano efetivo de combate à pandemia do governo, em qualquer esfera que seja. Então, como eu falo, a gente precisa de fato colocar nas mãos de Deus, para quem acredita, como é o meu caso, mas principalmente fazermos a nossa parte, porque não dá para ficar dependendo de governo, de político, porque infelizmente parte deles não estão muito preocupadas aí com as vidas, estão preocupadas em fazer política, estão preocupadas com o ego, com o poder e não baixar a guarda. E a pandemia não perdoa, né? Infelizmente a gente está pagando muito, muito caro por isso. Certo. Bom, você percorre bem o universo digital, né? Inclusive, acho que você disputou um prêmio chamado Influence Me do Comunix, né? Então, na verdade, do Influence Me eu não cheguei a concorrer. Eu fui convidado, né? Então, eu estive na festa, isso. Mas não cheguei a concorrer no Influence Me. Como que você está vendo hoje a questão das mídias sociais em relação ao jornalismo impresso, né? Existe aí essa possibilidade, ou até algumas pessoas falam que o jornalismo impresso pode acabar um dia. Qual que é o seu pensamento sobre isso? Olha, eu acredito que é uma realidade, né? A questão do jornalismo impresso, enfim, chegar ao fim. Por exemplo, rádio eu não acredito que termine. Rádio, desde que a televisão nasceu, as pessoas falam que o rádio vai acabar, e o rádio sobreviveu. O rádio está com imagem agora, né? Agora, exatamente, isso daqui que a gente está fazendo não deixa de ser um programa de rádio, né? Quase que um videocast, um podcast, enfim, acaba sendo um programa de rádio. O formato, ele acaba sendo propício. Mas eu acredito que o jornal impresso, ele sim tende a morrer, e não pelo... E por que ele não morreu ainda? Porque as pessoas gostam do papel, né? As pessoas, elas são saudosistas, então a gente gosta de ler, igual o livro, né? O livro ele não acaba porque as pessoas não gostam ainda do digital, mas no jornal não. O jornal ele perde pela questão física e principalmente pela factualidade dele, que foi pro ralo, né? Então, o jornal que eu vou lançar amanhã às 6 da manhã, todas as notícias dele já foram consumidas pela população inteira hoje. O que aconteceu, publicou, né? Tem que ser uma coisa mais analítica, né? Uma grande reportagem, né? Senão... Exatamente. As grandes reportagens, tudo bem, né? Elas podem, de repente, dar uma eu acho que é o que dá uma sobrevida para o jornal impresso, são as grandes reportagens. Tirando isso, é muito difícil a sobrevivência impressa, porque o digital ele tomou conta, e agora eu acredito que os veículos eles precisam se reinventar mesmo, entrar em todas as mídias possíveis, de redes sociais, portal. E mais do que isso, Edgar, eu vejo muitos veículos cometendo equívoco no aspecto de, beleza, eu vou entrar no digital. Só que aí você entra no digital falando a mesma linguagem do impresso.
Isso também não dá resultado, né? Se você pegar as grandes páginas hoje, vamos falar, por exemplo, falando de esporte aqui, do esporte interativo. O esporte interativo tem 17 milhões de curtidas no Facebook. Tudo bem que o Facebook hoje ele acabou, as políticas de alcance, de algoritmo dele são péssimas, não favorece chegar nas pessoas. Mas tem 17 milhões de pessoas que estão ali. Mas por quê? Porque desde o início, o esporte interativo ele se preparou para isso. Né? Ele se preparou porque ele sabia que era importante investir nessas mídias sociais. Os demais jornais que não se prepararam vão ter agora correr atrás do prejuízo. E falando de linguagem, que é que eu ia falar na verdade do esporte interativo, desde o início falando a linguagem da internet. Então, é muito difícil para os jornais, principalmente os jornais mais antigos, tirar a gravata, né? Então, poxa, eu tenho um jornal que ele tem 50 anos, 60 anos, como que eu vou falar a linguagem agora, como que eu vou quebrar a linguagem? Mas não é você quebrar a linguagem, não é você descredibilizar, é você adequar a linguagem ao público atual. E esse tem sido um grande equívoco. Alguns jornais, eles tentam entrar no digital e não emplacam, justamente porque continuam engravatados, continuam trabalhando com o mesmo texto de impresso. E não é, né? As pessoas, elas precisam ter um frescor. Você precisa trabalhar melhor essa linguagem, você precisa trabalhar um pouco a sua licença poética, né? Porque o impresso ele tem aquela coisa mais formal e tudo mais. Mas eu acho que acaba sendo questão de tempo. Realmente o impresso você escrevia pro dia seguinte, né? Agora não, a notícia é pro minuto seguinte, né? Então você tem que fazer bem. E outra coisa, né, Edgar? Hoje em dia todo mundo é repórter, cara. Né? Hoje em dia você tá andando na rua, você vê um atropelamento, você bateu uma foto, postou no Twitter, você deu um furo de reportagem. Ou seja, o papel do jornalista, ele também, o jornalista ele precisa se reciclar justamente para que isso não aconteça também. E a gente falava de fake news exatamente sobre isso. O jornalista ele tem que se reciclar, ele tem que continuar estudando, ele tem que falar a linguagem da internet, falar com as pessoas, pensar no seu público-alvo, justamente para, o fulano tirou a foto e fez e publicou, ok, ele deu um furo de reportagem, mas não é um jornalismo profissional. As pessoas ainda confiam no jornalismo profissional. Eu percebo isso também, que quando sai no portal do jornal profissional, aí que as pessoas passam um pouco mais a acreditar. É diferente, claro, né? E é um problema também porque você vai para o mundo digital e tem o papel, o impresso, você acaba um pouco meio que concorrendo com você mesmo, né? Às vezes, né? Tem isso também, né? Então, você acaba meio que concorrendo, mas eu acho que é uma forma de você chegar com outras vias, né, no seu cliente também, até porque é aquilo que a gente falou do impresso. Vai chegar uma hora que o cliente ele vai deixar de consumir. Se você começa a ofertar as duas opções para o seu cliente, vai chegar um momento que ele não vai deixar de consumir o seu impresso e vai pegar outro impresso. Ele vai deixar de consumir o seu impresso para ficar só com o seu digital. Agora, se você não oferece só o digital para ele, oferece só o impresso, ele vai trocar o seu impresso por outro digital. De repente, porque ele nem sabe que o seu impresso faz aquilo, ou o seu digital não agrada a ele na linguagem que está sendo utilizada. É uma linha muito tênue, né? Ou seja, o importante é o jornalismo não acabar nunca, né? Que nunca vai acabar. Ele pode ser divulgado de várias formas, em várias plataformas, né? Exato. É isso, né? Eu acho que a reinvenção do jornalismo é essa, ele trabalhar em todas as plataformas possíveis. Agora, acabar, não vai acabar nunca. A gente vai ficar aí para sempre. O Fernando está perguntando para você aqui, o Guifer, hoje para quem deseja criar um conteúdo na internet, é melhor optar por canal no YouTube ou criar um podcast? Quais os pós e os contras de cada um? Você vê que às vezes eu tô olhando para você, olhando para cá, porque às vezes o pessoal manda essa pergunta aqui. Cara, eu acho que depende muito do seu objetivo na internet, né? Então, se você tem um objetivo mais visual, você vai para o YouTube, porque o YouTube sim é uma plataforma de reconhecimento mundial e que ela te dá condições de criar um conteúdo bacana, de postar. Eu até coloco alguns conteúdos também no YouTube. E agora, se você tem porque é isso, é o seu objetivo e também a questão da linguagem que você vai utilizar. O podcast nada mais é do que um programa de rádio que a gente coloca nas plataformas de streaming, ou seja, é um programa de rádio que não é ao vivo. Se você é apaixonado por rádio, tem vontade de falar em rádio, né, ter o seu programa, você vai para o podcast. Se você é uma pessoa que gosta mais de TV, tem vontade de trabalhar a sua imagem, né, quero aparecer, quero criar conteúdo, aí você vai para o YouTube. Mas ambos os formatos, eles estão muito em voga, eles nem são o futuro, né? Eles já são o presente, o YouTube muito mais, até porque o YouTube já está aí, já está consolidado. O podcast também já é uma plataforma consolidada, mas no Brasil começou a pegar para valer nos últimos anos, né? Mas fora do Brasil há muito tempo já.
Mas eu acho que é isso, assim, Fernando que perguntou. Fernando, eu acho que depende muito do seu objetivo. Ambas as formas são ótimas, né? De você trabalhar e de você divulgar o seu conteúdo. Depende muito aí do seu objetivo enquanto comunicador. A gente vai falar depois do paternidade.doc, mas assim, ainda falando das redes sociais, falar um pouco de redes sociais, como que é para você assim conciliar aquela coisa de você ter que postar na rede social com o seu lado mais humano, da sua família, ter que ficar com a sua filha? Como que você faz isso? Você não ficar preso à rede social? Você acha que a gente acaba de qualquer forma caindo nessa cilada, dessa prisão, que você tem que postar, você tem que fazer vídeo? Como que se concilia isso? Cara, isso é uma coisa muito complicada, assim, é meio terrível isso, porque é o que você falou, o tempo inteiro você quer priorizar o que realmente importa, que é a sua família, que são as pessoas que você ama, porque na boa, a internet... Fica parecendo aquela coisa, né? As pessoas estão esperando que você poste lá um story, né? Às vezes nem estão esperando, sei lá, não sei se... Então, cara, o pior é que você tocou num ponto. Esses dias eu entrevistei o Marcos Piangers, que ele é uma grande referência de paternidade. Eu entrevistei ele no podcast e ele falou exatamente sobre isso. Falou, cara, as pessoas não estão esperando o seu próximo story. A gente pensa que estão, mas não estão. E é verdade, pensa numa pessoa que você sabe que você gosta muito. Você fica esperando o próximo story dela? Você não fica. A gente que é criador de conteúdo que fica com isso na cabeça. Não, eu preciso, porque olha, tá todo mundo postando, se eu não postar vão me esquecer. É claro, você precisa manter se você quer viver da internet, né, se você quer monetizar o seu trabalho, é importante que você tenha consistência, né? Mas isso é para tudo na vida. É importante. Agora, você abdicar da sua vida particular, abdicar das pessoas que você ama, eu acho que também é uma decisão muito particular de cada pessoa. Eu não tenho mais seguidores hoje justamente porque eu não vou deixar de ficar com a minha filha para ficar fazendo post. Até porque, assim, quando eu posto, geralmente são artigos mais trabalhados, então é texto que eu não consigo fazer em 2 minutos. Ou seja, eu preciso me dedicar àquilo. Eu tenho o meu trabalho em comunicação também, que é o que me rende financeiramente hoje, que eu não posso abandonar, que eu tenho uma responsabilidade com aquilo. Então, eu vejo que isso também vai muito da perspectiva de cada pessoa, e eu escrevo sobre paternidade. É muito hipócrita da minha parte ser aquele paizão de Facebook, aquele paizão de selfie, né? Eu deixo minha filha de lado, fico o dia inteiro postando frases de amor da paternidade, porque hoje em dia esse é o novo pai de bar, né? Porque antes os pais que não eram pais de verdade pegavam os filhos, levavam no bar para mostrar para os amigos, depois esquecia que o filho existia. O pai de selfie é a mesma coisa. É aquele pai que não tá nem aí pro filho, só pega para bater uma foto e postar no Facebook e pagar de paizão. Tenho pavor disso. Então, eu trabalho com paternidade, eu tenho um podcast que fala sobre isso, palestro sobre isso, mas para eu ter insumos até para falar a respeito, eu preciso ter uma convivência muito, muito íntima com a minha filha. Isso para mim é primordial e é prioridade total. Certo. Bom, a gente falou um pouco do jornalismo profissional, eu queria voltar um pouco. Nós que somos jornalistas, a gente faz checagem de informação toda hora, né? A gente faz a checagem de informação, a gente sempre é desconfiado, né? Eu queria te perguntar se você acha que o jornalismo ele tem que estar de mão dadas com o ceticismo. O jornalista tem que ser mesmo cético ou não? Como você vê essa questão? Cara, eu acho que sim. Eu acho que o ceticismo ele aguça a curiosidade, né? E a curiosidade ele acaba sendo um pouco do insumo do nosso trabalho, né? É meio que uma ferramenta de trabalho do jornalista, a curiosidade. A curiosidade faz eu ir atrás da verdade, faz eu ir atrás da notícia, faz eu pesquisar. Porque a gente tem muito jornalismo ruim sendo praticado exatamente pela preguiça jornalística que existe, ou pela mania do jornalista de eu já sei tudo, eu acredito em tudo. E hoje em dia, nesse universo de polarização, essa coisa do só dar vez a um lado para falar, ou dar voz a um lado, e isso é uma premissa jornalista que não se pode perder. Não importa se eu sou contra totalmente aquele lado dali, eu preciso dar oportunidade para aquele lado falar, né? Porque senão aí já passa a não ser jornalismo. A não ser que estejamos falando de um jornalista de opinião, né? Vamos falar no caso de escrita, artigo, que é o meu caso até. O que eu escrevo nas minhas páginas são artigos, ou seja, eu estou opinando ali. Está dando sua opinião. Quando eu faço reportagem, aí não. Aí eu tenho que deixar o meu lado cético tomar conta, o meu lado curioso e falar, bom, eu até acredito que esse lado esteja certo, mas eu preciso ouvir o outro, porque não é a minha opinião que importa. Quem vai tirar a conclusão é o ouvinte, é o internauta, é o leitor.
né? A gente tem que dar ferramentas para a pessoa ter opinião própria dela. A gente não tem que formar a opinião de ninguém. A gente tem que dar ferramentas para que as pessoas construam suas próprias opiniões. Bom, a gente está chegando lá para falar Tá passando o tempo aqui, a gente está chegando para falar do Paternidade.doc. Aqui eu queria ainda voltar, antes disso, uma questão. Você fez um programa chamado Aspas Invisíveis, que você falava que era para dar voz a quem não tem voz, né? Isso. Queria que você falasse um pouco desse projeto. Tá em vigor ainda esse projeto ou não? Então, cara, esse projeto, Aspas Invisíveis, assim, ele é meio que a menina dos meus olhos, assim, porque o conceito do Aspas Invisíveis, ele é muito legal. Infelizmente eu tive que parar o Aspas por causa da pandemia, porque o que acontece? Eu fiz 5 programas do Aspas Invisíveis. Para quem está assistindo a gente, o Aspas Invisíveis ele está disponível no YouTube, né? É só jogar lá Fernando Giffer. Não é um podcast não, né? Não, ele não é podcast. Esse é formato de vídeo, né? Então, ao contrário do Paternidade.doc, que é podcast, o Aspas Invisíveis ele é um programa de YouTube, um programa de TV. Tanto que a minha ideia era de alguma forma tentar vender ele para televisão. Ele é um programa curto, em que eu trabalhei com vários temas. Só que o que acontece? Eu fiz os 5 primeiros e aí veio a pandemia. Mas ele só funciona se eu estiver pessoalmente com o convidado. Ele não funciona de outra forma. O formato dele é assim. E aí eu tentei fazer outros 5 no formato de live, quando estava aquele boom de live no Instagram. Só que aí se perde muito pela proposta que tem o programa. E aí eu deixei de lado. Ele não morreu, mas ele está adormecido. Quando a gente tiver condições efetivamente de encontrar o convidado sem máscara, ou seja, todo mundo vacinado, o mundo, se Deus quiser, melhor do que nós temos hoje, o Aspas Invisíveis deve retornar, porque, como eu falei, ele tem um propósito muito legal. A gente falou sobre racismo, eu entrevistei um coletor de lixo, né, um gari, um refugiado sírio, a gente falou sobre música independente, falou sobre abandono paterno, sobre homossexualidade. Cara, entrevistei uma enfermeira que está na linha de frente. Então, assim, cada episódio eu entrevisto uma pessoa, ela tem um tema, e aquela pessoa relata a experiência dela acerca daquele tema. Um episódio muito legal também foi sobre violência doméstica, que eu entrevistei uma mulher que sofria violência doméstica. Então, é um depoimento extremamente tocante, revoltante e reflexivo. Ou seja, são temas necessários que a gente precisa tocar e que nem sempre as pessoas comuns têm oportunidade de falar. Eu queria que você falasse um pouco dos seus livros também, né? Quando que você fez os lançamentos? Fala um pouquinho do que eles falam, o que você quis mostrar com os seus 3 livros. Legal. Hoje eu tenho 3 livros, né, lançados. O 4º livro tá na gaveta aí, vai sair esse ano, se Deus quiser, com a pandemia estando regularizada, que inclusive leva o nome do podcast, Paternidade.doc. O meu primeiro livro, ele é o Diamantino Acrílico, Entre a Vida e o Melhor Dela, que eu lancei em 2015, lá na Cultura da Avenida Paulista. Foi um evento muito legal, um dia inesquecível até para mim. E é um livro que eu escrevi contando a história da Laís, minha filha, né? Minha filha nasceu prematura, de 29 semanas, passou 80 dias na UTI. E aí eu quis colocar a história dela no livro. A história em si, né? A biografia vai desde meu sonho em ser pai até o primeiro aniversário dela. Então o livro ela tá com quantos anos agora? Agora ela está com 7. E o livro passeia por todo esse caminho. É um livro muito crônico, é um livro muito emocionante, e que eu resolvi escrever para ajudar outros pais que sofrem com a prematuridade, né? Pais que estão na UTI hoje e não tem nada para ler, para se apegar, e graças a Deus tem dado muito resultado. O segundo livro é Para Pensar na Cama. O segundo e o terceiro, Para Pensar na Cama e um pouco mais que 2 palitos, eles foram lançados apenas no formato e-book. E eles estão disponíveis para download gratuito lá no meu site, fernandogiffer.com.br. Qualquer pessoa pode baixar esses 2. O Diamantino Acrílico está esgotado e já não tem mais. Download gratuito, dá para fazer lá. Desculpa? É o download gratuito. Download gratuito. A pessoa entra no fernandogiffer.com.br, ela já tem as opções de baixar os 2. E esses 2 livros são coletâneas dos meus artigos publicados ao longo dos últimos anos. O Para Pensar na Cama, voltados a temas de reflexão, e um pouco mais de 2 palitos, temas de inspiração. Certo. Bom, o Paternidade.doc, queria que você falasse o que é o projeto. Eu vi lá que você entrevistou pessoal bem conhecido, o Rodrigo Hilbert, o Caio Ribeiro você entrevistou também, e o Piangelo, que você falou também que entrevistou ele, né? O que é esse projeto? O que as pessoas ouvindo o podcast vão encontrar lá? Cara, o Paternidade.doc, assim, ele tem dado um orgulho imenso para mim, porque eu tenho tido muita sorte com os convidados, né? Então, primeiro, eu tenho conseguido entrevistar figuras públicas de que sou muito fã, de que admiro enquanto profissional, e passo a admirar mais ainda como pessoa depois que entrevisto.
Então, como você falou, que já passaram pelo programa, né? Então, as pessoas que estão acompanhando a gente, depois quiser conhecer mais o podcast Paternidade.doc, só procurar nas plataformas de streaming aí, jogar Paternidade.doc ou Fernando Giffer. No YouTube também tem todos os episódios. E aí já passou por lá comigo e falou Rodrigo Wilbert, o Caio Ribeiro, o André Vasco, o Caniço do Raimundos, Marcão do Charlie Brown, tem o Dani da Pitch do NX0, cara, o Sandro Dias Mineirinho, ex-campeão mundial de skate, o Hélio de la Penha. Semana passada foi pro lado do Matheus Carriere, ator que estava na Fazenda recentemente, que deu uma grande repercussão, inclusive, o programa dele, porque ele foi a primeira vez que ele falou sobre a transição de gênero do filho. Então, assim, o programa ele saiu nota em mais de 40 veículos, assim, deu um boom. E agora, ontem foi ao ar o programa do Chapis Mello, que é criador do Mundo Bita. Então, eu tenho conversado com pessoas, assim, que são extremamente gentis, paizões, porque esse é o critério para participar do programa, ser um grande pai, né? E o objetivo do Paternidade.doc é celebrar aquilo que eu chamo de maior amor do mundo, que é a paternidade. Né? Você é fácil conseguir o contato com eles? Não? Você conseguiu? Não? Teve alguma... Não, então, na verdade, assim, eu já trabalho com jornalismo há algum tempo, então a gente vai tentando mexer os pauzinhos da agenda telefônica ali, mas geralmente o contato eu vou pelas vias convencionais, assim, procuro assessoria, né? Como eu falei, alguns eu já tenho contato e já converso diretamente, um acaba indicando o outro também. Entendi. Né? Então, por exemplo, eu entrevistei o Daniel Ferro, que é um grande diretor de cinema e TV, faz eventos para o Multishow, faz DVD de vários artistas. E aí ele me indicou gravar com o André Fran, que é um jornalista também, agora colunista do Estadão. O André Fran, um grande jornalista. Aí que me passou também o contato ele passou do André Fran e do Vitor Izenze, que tocava no Forfã também, que agora é paizão. Então um vai indicando para o outro, assim, isso acontece bastante. Mas o contato inicial é sempre as vias convencionais ali da assessoria e tudo mais. O que tem te surpreendido no que você tem ouvido por parte dos seus entrevistados, assim? Cara, eu sou surpreendido o tempo inteiro e eu me emociono todo episódio. No final do episódio a gente tem um quadro que chama Cápsula do Tempo. Todos os convidados... Eu vou fazer com você isso aí no final. Vai fazer? Vou fazer com você. Todos os convidados, eles deixam uma mensagem para os filhos ouvirem no dia em que eles não estiverem mais aqui vivos, os pais. E é sempre um momento emocionante, porque pega eles de surpresa, porque é surreal você pensar no seu filho aqui sem você, e porque é uma coisa que você nunca pensou, né? Nunca parou para refletir. Então, acaba sendo muito emocionante. E uma coisa que é legal, porque assim, eu falei das figuras públicas, né, Edgar? Sim. Mas o programa não entrevista só pessoas famosas. Não, sim. Eu trabalho com muito programa temático, programas de relevância social, programas que trabalham a utilidade pública, a prestação de serviços. Então, a gente já fez programa para falar sobre como criar filhos em um mundo racista, Covid-19 entre crianças, o que a gente sabe até agora. Falamos sobre saúde mental. Semana que vem vai pro ar um programa especial Dia Internacional da Mulher. Pela primeira vez uma mulher vai apresentar o programa, vai ter uma ocupação feminina no Paternidade.doc, eu não apresento. Então vai ter uma mulher apresentando, que vai ser a minha esposa, inclusive mãe da Laís, que é jornalista também, a Fabi. E ela vai entrevistar uma mãe, que é aquelas mães que também exercem o papel de pai. Né? Então eu também procuro trabalhar essas particularidades, que são temas necessários, que precisam ser abordados, e eu sempre me surpreendo muito. No caso dos famosos é sempre muito legal, porque a gente não conhece esse lado deles, né? E essa o lado também, humano, né? A gente vê o lado mais... Esse lado mais humano. E até respondendo a sua pergunta anterior, esse é um dos motivos que faz com que muitos aceitem participar. E vários me falaram isso. Poxa, graças a Deus eu não estou precisando falar do meu trabalho. Estou falando de uma coisa que eu amo e que ninguém nunca me pergunta ou que eu não tenho oportunidade de falar. Porque você vai conversar com um músico, só vai falar da banda. Você vai conversar com um fulano, só falam do trabalho. Então, quando eles têm a oportunidade de falar do maior amor da vida deles, que é um amor acima do trabalho, inclusive, é fantástico. E aí vem coisas... E acaba sendo um presente para os fãs também, né, dessas pessoas, porque os fãs também não esperam. Ver esse lado, né? Esse lado humano que você falou, né? O programa ele humaniza o artista, isso que é bem legal. Quem que era o Giffer antes da Laís? Aí, você ouve bastante experiência, eu queria que você falasse um pouco da sua. Enquanto ser humano? Antes da Laís, quem que era o Giffer? Quais mudanças que você teve na sua vida depois da sua filha? Cara, eu não existia, na verdade, né? Quem me conheceu antes da Laís precisa me conhecer de novo, assim. A minha filha transformou minha vida totalmente, me transformando em um ser humano melhor. E é claro, não sou ainda um ser humano completo, todos os dias eu aprendo. A paternidade, ela é transformadora.
Não acho que todas as pessoas têm que vivenciar a experiência da paternidade nem da maternidade. Eu acho que isso é uma autonomia que cada ser humano individualmente tem que saber, né? Olha, eu quero ou não quero. Porque, eu digo porque tem muita gente que fala, você não é mãe. Gente, quem não quer ser mãe não é obrigado a ser, não. E pode ser muito feliz assim, ainda assim, né? Mas pra mim, individualmente, foi uma experiência única a paternidade. A Laís, ela me transformou. Hoje eu analiso atitudes que eu tinha de 2013 para trás, que foi antes, né, da minha esposa engravidar, porque eu me tornei pai quando ela engravidou ali. Eu já comecei a me transformar ali. Mas a transformação também, Edgar, você que é pai sabe disso, a gente tem que se permitir a ela. Sim. Né? Eu estava conversando com o Celso no caminho, né, o motorista aqui do Diário, e a gente estava falando sobre a pandemia, exatamente sobre isso. Olha, as pessoas, elas podem sair diferente da pandemia desde que elas se permitam a isso. Vai ter muito lixo que vai sair como entrou. Porque tem pessoas que não querem quebrar paradigmas, não querem refletir, não querem, não querem pensar no valor de uma forma diferente, enxergar por uma outra ótica. E a paternidade, ela fez isso comigo, mas eu me permiti também. E antes da Laís, cara, eu olho atitudes que eu tinha, assim, que eu sinto vergonha. Não que eu fosse também um lixo de ser humano. Não, sempre fui um cara muito tranquilo e tal. Mas aquelas piadas estruturais, né, que a gente está acostumado a fazer, aqueles pensamentos... Cara, hoje eu olho e falo, não, pelo amor de Deus. Tanto que quando eu encontro uma pessoa que não me conheceu depois da paternidade, eu tento criar uma outra... Não que as pessoas, de repente, tenham uma imagem ruim, mas eu quero que elas conheçam o novo Giffer, o novo Fernando. Aliás, não é o novo Giffer, não. É o novo Fernando Guilherme Ferreira, né? O ser humano, o CPF, né? E não o CNPJ, o Giffer. Você acha que a gente consegue alcançar uma excelência, assim, ser um bom pai? Assim, é o que você falou, que você tem que se permitir também, né? Cara, eu acho que a gente nunca vai atingir a excelência como pai, e na verdade a gente não atinge a excelência enquanto nada, assim, nem enquanto profissional, porque essa busca ela é incessante, né? Ela é uma busca diária, e quando a gente achar que chegou nesse pico, aí você tem que mudar a rota e traçar novos objetivos, porque ou alguma coisa está errada, ou você realmente chegou ali no topo, ok. Mas na paternidade eu não acredito. Eu acredito que é uma construção diária. Todos os dias eu aprendo alguma coisa nova, ou conversando com vocês, ou conversando com o pai no programa, ou a minha filha, um olhar diferente que ela dá para mim, eu falo, opa, agi de forma errada aqui. Então eu acho que a gente não consegue ser o melhor pai do mundo nunca, mas nós podemos querer sim, tentar ser o melhor pai do mundo todos os dias. Eu acho que esse é o grande desafio de qualquer pai e de qualquer mãe também, inclusive. Ô Giffer, estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse os seus contatos aí, né? Para quem quiser te achar nas redes sociais ou na internet. Você pode deixar seus contatos para as pessoas. Cara, eu falo pra caramba, né? Peço até desculpa. Não, imagina, estamos... Vou falar, peraí. Quiser conhecer seu trabalho, né? Como é cara, primeiro eu quero agradecer aí o Edgar, né, cara, pela condução da entrevista, pelo convite. Quero agradecer todo mundo aqui do Diário de Suzano, que me recebeu super bem, toda a equipe. Parabenizar pelo trabalho de vocês, né? Uma instituição aí de extrema credibilidade no jornalismo, e estou aqui por isso também, porque confio, acredito no trabalho, e para mim é uma honra. As pessoas que quiserem conhecer mais o meu trabalho, me sigam nas redes sociais, né? Então o pessoal tá aí no Facebook, busca aí no Facebook Fernando Giffer, vai aparecer para vocês a minha página, curtam, me acompanhem, eu posto muitos artigos, muito conteúdo. Quem quiser conhecer o paternidade.doc, que é o podcast, que é uma delícia, é um podcast muito Quantos episódios que você já fez do Paternidade? Episódios? Ontem foi ao ar o 26º. Bastante já, né? Foi o 26º. E é uma delícia, assim, todo mundo que ouve maratona, porque ele é muito genuíno, ele é muito verdadeiro. E ele não transmite nada além do amor, que é o que a gente precisa nesse momento, principalmente de pandemia, né? E sem contar que cada programa assim acaba sendo uma aula, todo mundo fala isso pra mim. E eu convido todo mundo que não conhece a conhecer o paternidade.doc, o Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube, enfim, nas principais plataformas de streaming, só seguir lá. E também me seguir lá no Instagram, quem puder. Instagram é /Fernando Giffer. A gente está sempre colocando conteúdo aí relacionado à paternidade e a diversos outros temas. Então, obrigado de novo, Edgar. Obrigado, Diário de Suzano. Tamo junto, gente. E força, se cuidem, fiquem em casa, hein? Bom, eu falei do Cápsula do Tempo. Queria que você falasse. O Cápsula do Tempo para quem não conhece, podcast, ele faz o Cápsula do Tempo, que é uma mensagem gravada
que o pai deixa para os filhos compartilhada em primeira pessoa, para quando ele não estiver mais nesse mundo, deixar para o filho ouvir, né? Eu queria que você deixasse sua mensagem, então, vamos supor que você está no Cápsula do Tempo do seu podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente encerrar essa entrevista. Cara, Bom, a Cápsula do Tempo, então, é isso, né? A gente tem que deixar uma mensagem para o filho quando a gente não estiver mais aqui. É uma loucura, mas eu vou deixar, então, um recado para minha filha e também para o meu enteado, né? Que já tem 18 anos, mas todos os dias Eduardo, né? O Eduardo. A gente sempre conversa a respeito da vida, a respeito das coisas. E assim, minha filha, Laís, Du, vocês sabem o quanto eu amo vocês, o quanto eu tento todos os dias ser o melhor padrasto, o melhor pai, dentro das minhas limitações, das minhas dificuldades, das minhas falhas, que não são poucas, mas a gente erra querendo acertar. Vocês, não sei quando vocês estarão tendo acesso a essa mensagem, mas seja lá como for, eu não estarei provavelmente mais junto com vocês, não estarei mais ao lado, mas eu quero que vocês saibam que vocês podem tudo. Nunca permita que ninguém diga para vocês que vocês não podem, que vocês não conseguem, que vocês não são capazes. Vocês podem, vocês sabem que são capazes, sim, vão realizar os sonhos que quiserem, mas eu peço que, além disso, vocês não se esqueçam daquelas coisas que a gente sempre conversa e que eu sempre procuro passar para vocês. Respeito ao próximo, respeitar a natureza, respeitar os animais, respeitar o meio ambiente, né? Ser muito respeitoso, tolerante, acolhedor com a diversidade, né? É isso que eu espero de vocês. E eu tenho certeza de que vocês, cumprindo esses passos, que são passos básicos de respeito ao próximo, de amor, emanar nada mais do que o amor que vocês têm, que é genuíno de vocês. Né? No caso do Du, respeita as mulheres com quem você se relacionar, a gente já falou muito sobre isso. Né? Respeito total a respeito dos seus relacionamentos. Nunca levante um dedo para uma mulher, né? Minha filha Laís, nunca permita que macho escroto nenhum levante dedo para você. Não permita isso. Você não merece, né? Você não precisa. Você é muito maior do que qualquer agressão que possa vir a surgir. Então eu quero que vocês saibam que, se tudo isso que eu peço humildemente para vocês, de respeito, de amor, vocês estiverem cumprindo, eu estou aqui, onde quer que eu esteja, eu estou muito feliz. E lembre-se, vocês nunca estão sozinhos, eu estou sempre do lado de vocês. Contem sempre com o meu ombro, pode conversar comigo, porque eu estou ouvindo e eu vou soprar as melhores intenções, as melhores orientações que tiverem no meu coração e que eu sei que vai dar certo para a vida de vocês. Se cuidem. Bom, e com essa linda mensagem a gente encerra o DS Entrevista. E agradecendo, Guifer, obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho. A gente encerra e as portas estão sempre abertas para você aqui. Obrigado, cara. Voltar, precisar, tá bom? É só chamar, tá bom? Valeu toda a equipe aí. Tchau, gente. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. Até o próximo vídeo. Um abraço para você.